Olá, gente bonita! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma devocional, a nossa devocional. Uma devocional que realmente está sendo uma bênção, está sendo edificante para nossas vidas. E aqui vai o incentivo. Convido outras pessoas para assistirem e compartilha essa nossa devocional, nosso canal, nosso site, para que as pessoas possam também acessar e participar junto conosco desses estudos, dessa devocional, ok? Como o Kevin disse na semana passada, nós terminamos a primeira parte dessa devocional. E estamos começando hoje a segunda parte. E essa segunda parte, ela vai falar sobre o Natal até Pentecostes. Então, vamos nessa? Vamos começar? E nós vamos falando do Natal, do início, né? E nós conhecemos bem o Natal, nós entendemos, nós celebramos o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas paremos e vamos refletir, pensar num outro aspecto, pensar nas reações ou nas respostas que as pessoas dão ou deram para esse acontecimento. E nós vamos fazer isso agora. Nós já vimos que os pastores, quando receberam notícia, eles tiveram uma reação. Os magos, que vieram de longe, também tiveram uma reação. Herodes, quando recebeu aquela notícia, também teve uma reação. Outros líderes da igreja também. E essas respostas, elas foram diversas, né? Foram bem variadas. E que vai até uma aceitação, até uma rejeição. E ao longo da história a gente vai ver exemplos como os magos, que vieram de longe, que reconheceram e foram e adoraram Jesus. Mas também nós temos ao longo da história pessoas como exemplo de Herodes, que de alguma forma tentou destruí-lo, né? Tentou eliminá-lo por completo. E antes de falar de Herodes, mas eu queria ver com os irmãos analisar dois grupos, o grupo dos pastores e o grupo dos magos. O grupo dos pastores eram judeus, o grupo dos magos, gentios. Já existe uma diferença aqui. Os pastores eram umas pessoas simples, iletradas talvez, os magos eram estudiosos, eram sábios, né, do Oriente. Os pastores, provavelmente menos favorecidos, enquanto que os magos, se a gente levar em conta os presentes que eles trouxeram, eles eram ricos. E apesar dessa diferença, apesar dessas barreiras, eles estavam unidos em adoração a Jesus. O cristianismo, ele não é restrito para um povo, para um grupo, para uma cultura. O cristianismo é para todas as pessoas. Em Romanos 2,11 diz que, pois em Deus não há parcialidade. Em outra versão diz que, pois Deus não age com favoritismo. John Stott, que é o autor, a base dessa devocional, ele diz no seu livro que ele tinha o privilégio de adorar com estudantes africanos, com inuits da tundra do Ártico. Eu nem conhecia esse povo, nunca tinha ouvido falar, fui dar uma pesquisada, é lá no norte, bem gelado realmente, são esquimós provavelmente. Então, e ele adorou com essas pessoas, com milhares de coreanos, ele disse, e com sul-americanos, nós, com esse nosso jeito, com esse nosso temperamento. Esse Cristo,
O cristianismo é plural para todos os povos, todas as pessoas. Jesus atrai todas as pessoas de diversas não, de todas as culturas. E essa é uma das mais convincentes evidências de que Jesus realmente veio para salvar o mundo. E abrindo um parênteses, quando eu estava começando, falando, e chegou nesse assunto sobre culturas diferentes, eu lembrei do meu TCC, que tem a ver muito com isso. Os relacionamentos entre culturas diferentes, entre posições sociais diferentes. E quais são essas barreiras? Por que existem barreiras no relacionamento nas igrejas, se é que existem? Se Cristo realmente destruiu essas barreiras. Vamos analisar para saber se existe alguma barreira. Mas um exemplo que eu queria dar aqui é o meu próprio exemplo. Hoje estou aqui fazendo um vídeo, fazendo uma devocional, num canal da Igreja Batista Alemã de São Paulo. Vocês já podem ter percebido que eu não sou alemão. E você pode dizer, mas a Igreja Batista Alemã hoje não é tão alemã assim, ela já está brasileirada, não tem mais programações em alemão, talvez a boa parte já nem é descendente de alemão, tal. Mas não era assim. Em 1989, faz um tempinho já, não sou tão novinho assim, nós tínhamos um culto, 3 cultos em português, ou melhor, 3 cultos em alemão, ou 4, e um culto que era traduzido, tinha tradução simultânea para o português. Nem todo o culto era em português. E eu fui convidado por um descendente de alemão para vir para a igreja, conheci as pessoas e nós tínhamos essa diferença. Tinha uma cultura alemã, tinha a língua diferente e tinha criação diferente. E isso não foi um empecilho para que eles me pregassem, demonstrassem esse amor de Deus, para que eu pudesse ver neles o amor de Deus. Não foi um empecilho para que eu os amassem, não foi um empecilho para que eles me amassem e pregassem o Evangelho para mim. E eu pude conhecer a Deus nessa igreja, que era bem alemã. Então, assim, eu posso dizer que existiu barreiras em algum momento, mas ela não foi maior do que o Deus, porque Deus é maior que as barreiras culturais. E posso dizer que atravessamos ou vencemos as barreiras. E esse é um exemplo, que nosso Deus, Ele é para todos e que Ele destrói as barreiras existentes entre as pessoas, entre as culturas diferentes. E nós sabemos que mesmo nas mesmas culturas, também existem diferenças e pode também existir barreiras. Mas Deus é acima de todas as barreiras. Enfim, depois desse relato, existem 2 respostas possíveis a Jesus: aceitá-lo ou rejeitá-lo. E agora nós vamos falar um pouquinho de alguém que rejeitou Herodes, que chamavam o Grande. Ele é um exemplo de rejeição a Jesus. Quem era ele? Ele foi posto como rei daquele território da Judéia pelos romanos. E ele era chamado de rei dos judeus por eles. Só que era um estrangeiro, era rejeitado. E ele era um filho de uma adonita, de um pai adonita, e de uma mãe, de uma princesa árabe. E talvez muitos aqui já sabem, já estudaram sobre ele. Ele foi uma pessoa bem violenta. E ele chegou a matar sua própria esposa, seus filhos, não todos, mas muitos filhos.
matou mais da metade dos membros do Sinédrio, matou tios, primos e outros parentes. Qualquer um que era ameaça para ele, ele eliminava. Então ele não foi muito fácil, ele era um monstro implacável, como disse o historiador judeu chamado Joséfo. Então, quando os magos chegam, e os magos dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso está em Mateus 2,2. Como assim, rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Então ele ficou apavorado e quis logo eliminar, quis enganar os magos, mas aquilo era uma ameaça para ele. E se a gente pensar bem, talvez é bem provável que hoje em dia também aconteça isso. Por quê? Não estou dizendo dos feitos dos feitos dele, porque é impensável matar parentes e tudo mais, mas nem do caráter, não sei, mas será que Cristo não é uma ameaça, ou um rival, ou talvez inconveniente, ou talvez um intruso na vida das pessoas, e por isso que as pessoas não aceitam e rejeitam Jesus? Diante disso, precisamos fazer uma escolha. Ou a gente trata Jesus como uma ameaça e elimina ele de nossas vidas, ou realmente tratamos Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e realmente devemos adorá-lo como os magos fizeram. E depois que Herodes soube que foi enganado, porque os magos foram alertados em sonho para ir por outro caminho, e eu costumava dizer para minhas filhas, quando eram menores, que o Herodes ficou chupando o dedo quando os magos foram por outro caminho. E nesse relato, Jesus, seus pais também foram alertados que Herodes ia querer matar o menino, então eles fugiram para o Egito. E aí Jesus, a gente pode entender, e a gente percebe que Jesus ali é um refugiado, e dessa forma a gente entende que ele também se identifica com esses povos, com essas pessoas que são desamparadas pelo mundo, e mesmo no nosso tempo nós vemos notícias diariamente praticamente de pessoas refugiadas que estão fugindo por diversos motivos, ou porque estão sendo ameaçadas de morte, ou de prisão, ou de escravidão, ou de coisas desse tipo. Então, pessoas que também se refugiam em outros lugares. E o próprio Jesus se identifica também com essas pessoas. E se nós somos aqueles que reconhecem realmente Jesus como Senhor e Salvador, então que sejamos como Simeão, que logo quando viu o menino, reconheceu nele quem ele era. Ele disse lá em Lucas 2:30-32, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste às vistas de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. Simeão, que era um homem honrado, era um homem temente a Deus, e tinha pedido a Deus para que visse o Salvador, que visse o Messias. E Deus concedeu isso a ele, e ele reconhece, e ele vê Jesus como salvação. Todos os povos. Ele vê Jesus como luz do mundo. E no versículo 34, nós percebemos que ele viu também Jesus como motivo de divisão. Diante de Jesus não há neutralidade. Não existe estar em cima do muro. Quase ser crente não é crente.
quase estar com Jesus não é estar com Jesus. Eu costumo fazer uma comparação com a vida real, com o futebol. Ainda vou escrever sobre isso. Futebol é um esporte, ou é o esporte que mais imita a vida. E temos vários aspectos até mais novos. E nos últimos meses aconteceu um negócio que vai de encontro com essa questão do quase ser alguma coisa. Um grande clube dessa cidade, o maior clube dessa cidade, estava à procura de um técnico. E ele fez algumas entrevistas com alguns técnicos. E entre eles escolheram um. E ele estava negociando, estava lá no telefone. E esse técnico disse para o diretor: olha, eu estou quase fechado com outro clube. O diretor disse: ok, então eu já te ligo. Desligou o telefone e foi falar com os outros diretores para tomar uma decisão. E ele chegou para o diretor e disse: olha, estava conversando com o técnico e ele disse que estava quase fechado com outro clube. E o que isso significa? Que ele não fechou com outro clube, então nós podemos investir. Eles decidiram que eu investi nele, fizeram a proposta, ligaram de volta, fizeram a proposta e chegaram num acordo e fecharam com ele. Por quê? Porque ele não tinha fechado. Ele estava quase fechado, não tinha fechado. Uma pessoa que é quase crente não é crente. Uma pessoa que é quase convertida, uma pessoa que está quase no reino de Deus, não está no reino de Deus. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos de Jesus. Enfim, se nós queria agora fazer uma caminhada em alguns versículos. Se pegarmos o testemunho de Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos fazer essa caminhada. E ler 1 João 4,14. O Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. João 1,1 diz que no princípio era aquele que é a palavra. Em outras versões diz o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Em João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Percebam, ele disse: vem, não vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então concluímos que o próprio Deus se entregou para a nossa salvação. Então nós sabemos e reconhecemos o Senhorio de Cristo. Então nós, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos um desafio. Em 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Então, ficou ruim para nós, né? E agora? Nós precisamos fazer um exame cuidadoso desse texto. Esse texto não sugere que o cristão, os nascidos de Deus, não pecam ou não possam pecar, mas que não permanece ou persiste no pecado, ou que podemos persistir no pecado. Em outras palavras, não vive em pecado.
Quem é de Deus se entristece quando peca. Quem é de Deus se arrepende quando comete pecado. Porque agora a nossa vida, a vida daquele que realmente é de Deus, é de se posicionar contra o pecado. A nossa resposta, a nossa reação ao nascimento de Jesus é reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Rei dos Reis. E aqueles que são nascidos de Deus devem viver uma vida plenamente compatível com a razão pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou entre nós. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Que Ele esteja com todos nós. Amém.